Bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Valmir, sou pastor da Igreja Batista Caraguá, aqui em Caraguatatuba, São Paulo. É com grande prazer que estou com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Eu quero, nesta manhã, meditar com os amados no Salmo número 46. Vamos fazer essa leitura e vamos meditar nos próximos minutos nesse capítulo. Salmo capítulo 46. Quero então fazer essa leitura. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Pai bendito, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, ilumine nosso entendimento para que possamos compreendê-la, não só compreendê-la, mas aplicá-la no nosso dia a dia. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é um porto seguro em tempos de adversidades e em qualquer tempo. O Senhor sempre será a nossa segurança, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós agradecemos pelo dia que o Senhor tem nos dado, por esta manhã, que venhamos a ser edificados pela ministração da Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que também passou por diversas adversidades, mas é o Cristo ressurreto, aquele que oferece salvação, aquele que traz a vida eterna. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, grande prazer que aqui estou para poder trazer essa meditação para nós, nesta manhã, no Salmo capítulo 46, né? Vivemos dias turbulentos, dias difíceis, né? Não diria dias incertos, porque o Senhor está no controle de toda e qualquer situação, né? Mesmo as mais diversas incertezas que possamos atravessar, Deus sempre tem respostas, Deus sempre tem o controle, Deus sempre está no mesmo lugar que sempre esteve, no controle de toda e qualquer situação que possamos enfrentar na vida, né? O problema é quando nós deixamos de buscar esse socorro, quando nós corremos para outros lugares que não seja o Senhor. Quero meditar sobre esse salmo quando enfrentamos adversidades, né? Quando enfrentamos adversidades na vida. Salmo 46, né? Esse Salmo 46 até o Salmo 48 são cânticos de triunfo, né? Também chamados de cânticos de Sião, né? Do 46 ao 48, né? É uma celebração da segurança de Jerusalém como cidade de Deus, né? Jerusalém é segura porque foi ali que Deus escolheu para que o seu nome fosse divulgado, foi ali que Deus se manifestou ao povo de Israel, né? Através do tabernáculo, através do templo, né, onde Deus escolheu para manifestar o seu nome e a sua glória, né? Esse salmo
foi a inspiração do grandioso hino de Martinho Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus, né? Então esse salmo ele vai tratar do quê? Vai tratar que nós podemos ter estabilidade mesmo em meio as instabilidades da vida, né? É Deus que fornece essa estabilidade, é Ele que domina sobre a natureza, é Ele que domina sobre o reino dos homens, né? O Salmo 46, então, é um cântico de triunfo, também chamado de cânticos de Sião, né? Então, é um cântico de esperança, né? Um cântico de esperança. O que mais nós necessitamos na vida, senão de esperança? E a esperança só encontra nenhuma pessoa em Deus, né? Na pessoa de Jesus Cristo, né? O Salmo fala que nós enfrentaremos adversidades na vida, né? Nós vamos enfrentar adversidades na vida e nós precisamos correr para o lugar certo, né? Quando enfrentamos a adversidade, né? Não é se enfrentaremos, certamente nós vamos enfrentar adversidades, né? Não precisa ter dúvida disso, né? A vida cristã ela inclui diversas adversidades, né? O próprio Senhor Jesus em diversas ocasiões, né, falou sobre isso, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? O próprio Senhor Jesus diz isso, né? Nós vamos enfrentar adversidades dos mais variadas, né, no decorrer da nossa vida, nossa caminhada cristã, né? Adversidades de natureza emocional, de natureza física, talvez perseguições, né, de natureza espiritual, as mais diversas adversidades enfrentaremos, né? A questão é como reagimos quando enfrentamos adversidades na vida, né? A tendência pecaminosa do homem olhar para as circunstâncias que o está afligindo, né? E quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós colocamos o foco nas circunstâncias e tiramos o nosso foco de Deus, nós então estamos em grande problema, né? Ficamos paralisados, né? O homem ele tenta resolver as coisas com as suas próprias mãos, né? Ele quer ter o controle. Quando não tem o controle da situação, ele fica irado, né? Ele fica magoado e critica pessoas e até lança acusações contra Deus, né? Então nós precisamos ter a ciência que nós não temos o controle, né? E quem tem todo o controle é o Senhor. Nós precisamos depender do Senhor em toda e qualquer situação, né? O controle está na mão de Deus. Deus cuida de nós mesmo em tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? E é interessante que George Whitefield ele disse assim: enquanto eu estiver deste lado da eternidade, jamais esperarei ficar livre das tribulações. Só espero que elas variem, né? Por quê? Ele diz: porque é necessário curar o orgulho do coração. Para tanto, essas tribulações precisam ocorrer. Deus tratando com as nossas vidas, Deus nos lapidando, né? Então vamos enfrentar as adversidades, né? A questão é como reagir, né? O que fazer, para onde correr e como nós encontrarmos conforto e esperança, né? Deus ele vai nos dar nesse salmo aqui pelo menos 3 bases onde nós podemos nos apoiar quando as adversidades nos assolam, né? Versículo 1 a 3, eu vou ler novamente, ele vai falar a primeira base onde nós devemos e podemos nos apoiar, né? Enquanto enfrentamos as adversidades. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, né? A primeira base é o reconhecimento. Reconheça que Deus é um lugar seguro, né? Aceite isso, creia nisso e viva através desta verdade, que Deus é um lugar seguro, porque esses versículos que nós lemos fala da segurança em Deus. O versículo de número 1 fala da segurança em Deus, fala de refúgio, fortaleza e socorro, né? Refúgio
é um lugar onde você pode se esconder, né? Estou guardado, estou protegido. Fortaleza é onde eu tenho uma visão mais ampla, né? Do que está acontecendo, né? Não necessariamente tenho controle, mas eu posso enxergar melhor ali dentro de uma fortaleza, um lugar onde eu posso avistar melhor até a chegada dos inimigos, né? E o socorro, como diz o versículo 1, né? É o meu livramento na hora do aperto, né? Então está dizendo que Deus é essa segurança. Reconheça que Deus é esse lugar seguro, né? Versículo 2 e 3, ele vai tratar, né, de questões de catástrofes naturais, né? Ele vai falar de coisas que nós não podemos e não conseguiremos ter o controle, né, disso, mas ele fala, ainda que, né? Portanto, não temeremos, o versículo 2, né? E o versículo 3, ainda que, né? Então, esses dois versículos diz que se nós reconhecemos Deus e estamos vivendo alicerçados nessa verdade, que Deus é esse lugar seguro, estamos correndo para Ele, para o refúgio, para a fortaleza, para o esconderijo, ele vai dizer que não temeremos. O resultado é que não temeremos, ainda que, né, nós estamos seguros, porque estamos no lugar certo. O versículo 2 e 3 fala de catástrofes naturais. A terra mude, os montes se transportem, as águas rujam, os montes se abalam. Fala coisas, as intempéries sofridas pela natureza, né? Terremotos, maremotos, enchentes, né? E tudo gira em torno disso, do versículo 2 e 3, né? Catástrofes naturais, né? Mas não temeremos, né? Então é uma linguagem poética para terremotos e enchentes, versículo 2 e 3, né? A instabilidade que é causada por fenômenos naturais, né? Observe uma coisa, está relatando adversidades onde não temos o controle de nada, né? Ainda assim podemos confiar, não temeremos, pois Deus é um lugar seguro, né? Se nós temos Deus como essa base, se nós vivemos alicerçado nisso, né, então nós não vamos temer. Deus é a fonte da segurança, Deus é a fonte da esperança, Deus é a razão de nós não sermos dominados pelo medo em meio às adversidades, né? A presença de Deus nos traz segurança, nos traz esperança, né? Não que nós não enfrentássemos dificuldades antes dessa pandemia, né? A dificuldade sempre existiu, a adversidade sempre existiu, morte sempre existiu, né? Para as mais variadas causas, né? Mas isso tem sido muito mais acentuado, talvez, agora, por causa de tanta ênfase que tem sido dado no último ano. Mas as adversidades, o crente sempre vai viver com ela, com pandemia, sem pandemia, e precisamos glorificar o nome do Senhor no meio das lutas em que nós passamos, né? Nesse versículo 2 e 3, as adversidades representam o quê? O caos, o perigo, né? Mas esse caos e esse perigo não tem nenhum poder sobre a fortaleza do nosso Deus, sobre esse refúgio, né, e esse esconderijo que é o nosso Senhor, né? O autor e pastor John Piper, ele disse: ter fé em Deus não é garantia de conforto, segurança, prosperidade nesta vida. A fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade, né? Então isso é ter fé em Deus, é estar satisfeito em Deus, né? Não é que você vai ter conforto, segurança, né? E vai estar livre de intempéries, né? Mas é você viver satisfeito em Deus em toda e qualquer situação, né? Porque nós ficamos abalados, deprimidos, insatisfeitos em meio às adversidades que enfrentamos, né? Por que ficamos assim, né? Não temos o controle. Gostaríamos de ter o controle. O homem gosta de ter o controle sobre as coisas. Então ficamos abalados, insatisfeitos, deprimidos, porque queríamos ter tudo sob nosso controle, né? Queríamos, num passe de mágica, que
toda essa situação do Covid-19 desaparecesse, né, que toda a população brasileira fosse vacinada de uma maneira tão rápida, né, e nós já atingíssemos a imunidade de rebanho aí tão esperada, né, mas as coisas não acontecem no nosso tempo, né, as coisas não são tão rápidas quanto gostaríamos que fosse, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor, né, porque ficamos abalados, porque entendemos erroneamente, né, entendemos muitas coisas erroneamente. Nós não somos os senhores da nossa vida, né? E quando eu luto para que isso aconteça, eu entro em frustração, entro em depressão e em instabilidade, né? Outra coisa também, porque ficamos abalados diante de situações adversas, né? Porque nós queremos ter o controle, não queremos ninguém dizendo o que fazer, quando fazer, né? Que eu sou dono da minha vida, né? Então, não quero me submeter a ninguém, né? Eu preciso ter todo o controle, quando na verdade nós precisamos descansar no Deus soberano que nós servimos, né? Não tenho muitas vezes colocado a minha esperança no Senhor. Essa é a verdade que precisamos confessar, né? Não temos buscado esse lugar seguro em toda e qualquer circunstância, né? A Bíblia diz que vã é a confiança no homem, né? Vã é o socorro do homem. Se Deus não for o refúgio, se Deus não for a fortaleza, você vai desmoronar diante das situações, do calor da batalha em que nós enfrentamos, né? Quando enfrentamos adversidades na vida, né? Qual que é a segunda base que nós devemos nos apoiar? Primeira, a base que devemos nos apoiar quando enfrentamos adversidades é que reconheça que Deus é um lugar seguro, né? A segunda base é reconheça que não só Deus é um lugar seguro, mas que Deus é um Deus presente. O versículo de número 4 a 7 vai dizer isso. 4 a 7 fala de segurança, né? Nós vemos que o versículo 2 e 3 fala dessa instabilidade, mas o versículo 4 a 7 fala que Deus é um Deus presente, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. Brama as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Reconheça que Deus é um Deus presente, né? Há um claro contraste entre os primeiros versículos do Salmo, sobretudo o versículo 2 e 3, e esses versículos que se seguem aqui, o 4 ao 7, né? Se você vê que no versículo 2 e 3 há um cenário de adversidade causado pelos fenômenos naturais, né? Mas no versículo 4 a 7 há um cenário de tranquilidade, há um cenário ali de tranquilidade, versículo 4 a 7, né? Deus está conosco, Deus está no meio dela, né? Jerusalém terrena, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, né? Então, tá falando da Jerusalém terrena, né? A gente sabe que a Jerusalém terrena, diferente de outras cidades, como Damasco, Nínive, ali, Babilônia, a Jerusalém terrena não tem um rio, mas nem por isso ela deixa de ter esse rio que flui, essa tranquilidade, essa calmaria que vem de Deus. O próprio Deus, ele flui em Jerusalém. O próprio Deus é esse rio que traz tranquilidade para a Jerusalém terrena, né? Deus é esse canal de refrigério. Deus é aquele que nos abençoa, é aquele que traz tranquilidade, é aquele que traz calmaria, né? Nós vemos isso, esse cenário. Deus está presente, né? A grande verdade é porque Deus está presente, ela não será abalada. A Jerusalém terrena, versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada.
E aí a segunda parte do versículo 5, Deus ajudará desde antemanhã, né? Desde o romper da manhã. Então, a presença de Deus traz estabilidade, traz tranquilidade, mesmo nos momentos de adversidades, né? Saber que Deus está conosco, mesmo em tempos difíceis, saber que nós podemos sentir e desfrutar dessa presença gloriosa do Senhor, mesmo em tempo de crise, nos traz esperança, nos dá ânimo, né? Saber que Deus nos ajuda a enfrentarmos nossas adversidades, isso é maravilhoso, isso traz conforto, consolo para as nossas vidas, né? Saber que tempos difíceis virão, mas Deus está conosco, Deus nos ajuda, né? É muito edificante nós estudarmos os Salmos e vermos nessa linguagem poética essa sinalização de uma esperança tão presente, um consolo tão bom para as nossas vidas, mesmo em tempos de adversidade e lutas que nós enfrentamos. O grande pregador Spurgeon, ele disse: há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais passam. Virtudes que ficariam encobertas se não fossem as provações. Então as provações, elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais aptos para o serviço ao reino de Deus, para enxergarmos as coisas da perspectiva divina, para colocarmos o foco no alto. Deus é o Deus presente. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, né? Desfrutamos dessa presença de Deus. A Deus se faz presente, Deus se manifesta no meio do seu povo. Nós temos a presença gloriosa de Deus na igreja, através de Jesus Cristo, do Cristo ressurreto. Que coisa boa, que coisa maravilhosa nós desfrutarmos dessa presença permanente do Senhor, dessa habitação do Senhor na sua igreja, que somos nós, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, que fomos regenerados, né? Que somos deste mundo, sim, mas a nossa pátria está nos céus, onde nós aguardamos nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvamos e agradecemos o nome do Senhor por tudo isso. As adversidades virão, né? Onde você tem se apoiado, né? Terceira base que nós temos quando nós enfrentamos a adversidade, né? Reconheça que Deus é um Deus poderoso, né? Reconheça que em Deus há segurança, reconheça que a presença de Deus é uma presença ali viva, uma presença consoladora, esperançosa, mas também reconheça que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Versículo 8 a 11, o salmista ele convida: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aí o versículo 10 diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Reconheça que Deus é um Deus poderoso, né? Quão maravilhoso é nós enfrentarmos as adversidades apoiado nessa tão gloriosa poder de Deus sobre nossas vidas, né? O salmista convida no versículo 8 a olhar para tudo o que Deus já fez. Vinde, contemplai, vejam o que Deus fez, as assolações do poder de Deus na terra, as assolações que ele efetuou, né, na terra, né, o poder de Deus sobre a natureza, o poder de Deus sobre os homens, né? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros
no fogo. Versículo 9 está dizendo que Deus tem o poder sobre os reinos dos homens, mas o versículo 9 está dizendo que Deus tem o poder sobre a natureza. Deus governa soberanamente, né? Sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os reinos. Ele que põe fim a guerra, né? Até os confins do mundo. Ele que despedaça a lança, queima os carros no fogo. É Deus que controla todas as coisas para os seus fins, para os seus propósitos. Precisamos descansar nesse Deus poderoso. Deus domina sobre todos os reinos, né? O salmista aqui, os filhos de Corá, ele faz um apelo, né? Com base no poder de Deus, ele faz um apelo, né? Qual que é o apelo? Aquietai-vos, aquietai-vos. Versículo 10. E sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Que o salmista está dizendo, parem de lutar, parem de querer exercer o controle. Eu sou o soberano, eu controlo todas as coisas. Tire a confiança da sua força, dos seus braços, da sua sabedoria. Descanse em mim. É isso que Deus está nos dizendo. O grande escritor A.W. Tozer, ele diz o seguinte: se as insondáveis riquezas de Cristo não merecem que por elas soframos, é bom saber disso agora e parar de brincar de religião. Será que as insondáveis riquezas de Cristo não mereçam que nós soframos por elas? Lutas sem cessar, diz o hino, hei de atravessar, né? Descansando no poder de Deus. Em quem devemos confiar? Sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Coloque a sua confiança em quem é infinitamente sábio, que controla todas as coisas, que tem dirigido tudo de acordo com a vontade dele, para os fins dele, para a glória dele, né? Coloque a sua confiança em quem é infinitamente superior a nós em todos os sentidos, né? O que eu promovo quando confio no Deus Todo-Poderoso em meio às adversidades? O que eu promovo quando eu confio nesse Deus, quando eu descanso nesse Deus? Segunda parte do versículo 10 diz: serei exaltado. Deus é exaltado quando eu descanso no poder dele. Através das nossas adversidades, Deus será exaltado e não você será exaltado. Eu lembro do apóstolo Paulo, né? Quando enfrentou ali uma adversidade, um espinho na carne, nós não sabemos a natureza exata daquilo, né? Ele falou: 3 vezes orei ao Senhor para que pudesse tirar isso, né? E Deus falou todas as vezes: a minha graça te basta. Ou seja, Deus não tiraria aquele espinho na carne, mas daria graça suficiente para que ele pudesse passar por aquilo, né? Para que ele pudesse ser amparado no meio das lutas, né? E o apóstolo Paulo, então, de boa vontade, ele se submeteu a isso, né? Ele disse: na minha fraqueza o nome do Senhor é exaltado, então de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco sou forte, né? Ou seja, ele entendeu perfeitamente que se as minhas limitações, as minhas adversidades, elas permanecem, se a permanência dessas adversidades traz glória para o teu nome, que o Senhor seja glorificado, que eu possa passar por isso glorificando o Senhor, porque eu sei que a graça vem do Senhor, a graça necessária para enfrentarmos tudo que passamos na nossa vida, né? O propósito final das adversidades, qual que é? Senão a exaltação
de Deus, senão o nome dele ser exaltado, o nome dele ser glorificado, né? O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? Nós vemos quão fracos somos diante daquilo que temos vivenciado, né? O mundo tem vivenciado essa pandemia, né? No último ano, lutas, luto, muitas pessoas partindo, outros também saindo ileso, vamos dizer assim, né? Pela graça do Senhor. E tantas histórias pode ser contada, né? Tantas lutas têm sido enfrentadas pela humanidade no último ano, né? Tem trazido tanto sofrimento, mas a questão toda é em quem tenho confiado, né? Deus jamais perde o controle sobre nenhuma situação. Em nenhum momento Deus perde o controle. Deus está sentado soberanamente, reinando de uma forma extraordinária. E quando eu confio nisso, quando eu descanso nessa soberania de Deus, isso me traz conforto, esperança, isso me leva mais para perto dele, mesmo em tempos difíceis, em que nós estamos todos aí suscetíveis a enfrentar e a passar em nossas vidas, né? Como eu disse, as adversidades sempre existiram, sempre existirão, né? A questão é em quem temos confiado, né? Spurgeon nos diz: ao nos esquivarmos de uma provação, estamos procurando evitar uma bênção, né? Bem sábia essa palavra, né? Quando tentamos nos esquivar de lutas, de provações, nós estamos também procurando evitar uma bênção, né? Então, quando somos colocados na prova, né? Deus tem o controle de tudo isso, né? Deus sabe por quanto tempo você suporta e quanto calor você suporta, né? Então, Deus é o Senhor da intensidade da provação e quanto tempo essa provação vai perdurar sobre a sua vida, né? E nem tudo isso Deus derrama a graça necessária para lidarmos com tudo isso, né? As dificuldades e lutas que o cristão enfrenta na caminhada com Cristo formam o caráter de Cristo na sua vida. Quando nós então somos exercitados através dessas lutas que enfrentamos, né? A fé é refinada em meio às batalhas da vida, né? As adversidades têm um papel fundamental na vida cristã, nos tornar cada vez mais semelhante ao nosso mestre, ao Senhor Jesus. As lutas nos ensinam a sermos dependentes, né? A sermos dependentes do Senhor. As lutas nos ensinam que Ele é o Senhor e não nós, né? As lutas nos ensinam que Deus tem o controle absoluto sobre a nossa vida e não nós temos o controle, né? Um dos propósitos das adversidades é nos colocarmos mais perto do Senhor, mais dependentes do Senhor, né? Salmo 46 é um salmo maravilhoso, né? Um salmo de esperança, um triunfo, né? Cântico de triunfo, né? Traz muito consolo, muita esperança, muita alegria diante dos tempos difíceis que nós vivemos, né? Meus amados, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua família, que você permaneça firme, servindo no ministério da sua igreja local, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, traga força, ânimo, esperança sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nação brasileira, né? Sou pastor Valmir, pastor da Igreja Batista Caraguá, aqui na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Nossa igreja fica localizada aqui na região sul da cidade.
na Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, número 393, no bairro do Travessão. Quero convidá-lo a se inscrever aqui no canal do YouTube da igreja, Igreja Batista Caraguá, com acento aí agudo no último A do Caraguá, tracinho oficial. Igreja Batista Caraguá, tracinho oficial. Se inscreva, divulgue esse vídeo aí, que o Senhor traga conforto sobre sua vida, sobre sua família. Eu quero terminar essa mensagem pedindo a bênção e a proteção do Senhor sobre nossas vidas. Pai glorioso, bendito Deus, louvamos o Teu nome pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Abençoe, Pai, nossa família, nossas igrejas, que possamos descansar no Senhor. Obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta manhã. Abençoe o decorrer desse dia, que tudo seja feito para a glória e louvor do Teu nome. Que a Tua graça, Pai, nos cubra. Que em tempos de adversidades e lutas possamos olhar sempre para o Senhor e buscar satisfação em Ti, em toda e qualquer situação. Abençoe nossa nação, abençoe o nosso país diante das lutas que temos enfrentado nos últimos dias ou no último ano. Que o Senhor nos dê força para testemunharmos de Ti, para continuarmos celebrando o Teu nome, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos agradecidos por tudo. Amém. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua igreja. Permaneça firme, servindo ao Senhor, descansando nele. Um forte abraço.